Salve Maria, todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Aqui quem vos fala é o Dr. Yuri Maria. E antes de mais nada, gostaria de dizer que venho sofrendo alguns ataques públicos no Facebook, ameaça de processos, ligações estranhas, difamações e calúnias, mais calúnias, né? Este é um vídeo que eu queria fazer, que eu não queria fazer de fato, porque espero não ter que fazer mais vídeos aqui no canal por hora. E é um último vídeo em resposta a um documento que soltaram antes, tentando contra-argumentar um outro documento no site totalista, né? A gente sabe que não se há de dar crédito a toda palavra e nem a qualquer impressão, mas a gente deve ser cauteloso e deve pôr naturalmente também essas coisas diante de Deus e ponderar essas coisas. Mas existem pessoas que facilmente acreditam e outras que dizem mal dos outros, mais mal do que bem, né? E assim é a nossa fraqueza, a fraqueza humana. A gente sabe que as almas perfeitas não creem levianamente em qualquer coisa que eles contam, né? Porque a gente conhece a fraqueza humana, que é inclinada ao mal e é mais fácil pecar por palavras. Então é isso, esse é um vídeo a respeito muito meditado, a respeito de algumas coisas. Porque o sedevacantismo está virando um hospício, estão vindo para cá muitos loucos, né? Pessoas que querem vestir um hábito e se dizer ultra tradicional, ultra religioso e pregar que vai restaurar ordens, e tá vindo todo esse tipo de gente mal intencionada. Não é porque a gente veio para o sedevacantismo, como eu sempre falo, que vai ter só anjinhos, né? Tem pessoas que vêm para cá para aproveitar mesmo, aproveitar da fé das pessoas. Há pessoas assim. E a gente não tem uma inquisição, não tem o santo ofício para denunciar. A gente, como diz São Roberto Bellarmino, a gente, no meio de hereges, tem que disputar com eles para que o povo veja e o povo escolha, né, com o seu bom senso, qual que está com a razão. E como diz também São Francisco de Sales, os lobos devem ser difamados. Atenção, difamados, né? É verdade, falar uma verdade dele para difamá-lo mesmo. É um dever de caridade. E esse povo não sabe nem o que é calúnia e o que é difamação, a diferença. Calúnia é quando você fala uma mentira da outra pessoa e fala em público visando mesmo que a honra daquela pessoa seja desmoralizada. Difamação não, você fala uma verdade daquela pessoa para que a honra dela seja rebaixada. E você não pode fazer isso com ninguém, a não ser com os lobos. A não ser com os lobos. Então eu venho aí sofrendo ligações estranhas, difamações e calúnias. Tudo isso se deu por causa de uma má compreensão dos pontos fundamentais que são ignorados convenientemente. Tudo conveniente. Por aqueles que discordam do que a gente expõe aqui no canal. E assim chega a conclusões absurdas ao meu respeito. E a respeito das razões que eu defendo tudo isso que eu exponho. Então eu sinto no dever aqui esclarecer melhor algumas coisas sobre essa recente controvérsia envolvendo aí os que eu considero falsos frades franciscanos de bufete. Esse vídeo aqui é de cunho religioso e eu sou católico apostólico romano. Segundo a lei da igreja, esses aí não são franciscanos. E eles colocaram meu nome ali, tem sido nominalmente, né, mencionado e acusado e estão fazendo várias ameaças contra mim. Inclusive processo. Então, tem um texto ali recém-publicado no site Totalista, Paz e Bem, né, Pax et Bono, texto feito pelo Sr. Jorge Meri. O Sr. Jorge Meri, pessoa que já está morrendo, não está nem aí pro que falam dele. Então, lhe foi explicado os motivos, né? Está o texto lá, por que essa ordem franciscana não é válida, nem lícita.
Esse era o artigo. Ele não falou mal de ninguém, não xingou ninguém, não caluniou ninguém, ele só falou coisas verdadeiras ali, e tudo pública, né? Tudo público, com sites ali, é só entrar. E ele disse ali porque que ele não recomenda. E pelo menos ali então teve uma resposta de 4 fiéis de Buffett. Fizeram um outro artigo, Belo et Malum, né? Por contra-referenciando, falando que fui eu que escrevi, etc. Me acusando de tudo, e depois fizeram várias calúnias ali contra, não tem nada, eles falaram que eles iam desmentir as calúnias, né, calúnias entre eles, como se tivesse alguma mentira sendo dita, mas não falaram, rebateram nenhum momento o artigo, em nada, assim. Pelo contrário, eles até deram, é verdade mesmo, brincadeira. E para piorar, eles aí partiram para a imoralidade, né, de atacar todo o clero ali, e agora a gente vai ter que aqui defender. E vamos defender certinho o que foi exposto. Esse artigo aí provavelmente foi escrito por algum tesista, né? Alguém da tese de Cassitiaco. Tem um caráter assim, parece que com escritos de um japonês lá, um nipo japonês que está no Japão. Não vou citar nomes. Um adúltero, né? Que vive na infelicidade de não poder nem viver o matrimônio, nem viver o sacerdócio, nem a religião. Uma pessoa triste, desleal. Era melhor essa pessoa ainda estar no meio RR, estaria fazendo muito mais por sair de vacantismo do que agora. E outra, foram 4, né? Não sei os outros 2, mas 2 aqui eu tenho certeza. Esse outro aí parece uma outra pessoa que está na Flórida, num seminário tradicional, né? Tesista, que tem problemas mesmo mentais. Mas a gente vai expor aqui porque que esses senhores aí são todos caluniadores. Eles sim são caluniadores. Eles inventaram mentiras, colocaram ali. Outras coisas são verdades, mas expostas de maneira tendenciosa, que a gente vai também ter que desmentir. Então eu me vejo obrigado a comentar tudo isso. E de maneira um pouco clara e objetiva, vamos então aos motivos pelos quais Buffett não é recomendável. Então, o texto publicado no site Totalista resume-se em 6 pontos. 6 pontos. Primeiro ponto, né? Buffett ocultou que o seu superior e fundador, o padre Rodrigo Santos da Silva, que se apresenta como franciscano sob o nome de Frei Pedro, e ocultou que ele apostatou do Novo Zordo e foi para a seita anglicana. Ninguém sabia disso. Ninguém. Esse é o primeiro ponto. Eles não falaram, nem quiseram saber de falar sobre isso, né, no artigo, que eles vão tentando refutar o outro artigo. Olha que maravilha. O segundo ponto, né, se dizem franciscano quando em realidade o fundador e superior da congregação de Buffett, ele nunca foi ligado aos franciscanos, nem no Novo Zordo e nem no anglicanismo. Tem lá tá público ali no Facebook, você vai lá, entra, olha lá, ele queria fazer uma ordem ali, né? Já colocou o hábito, já queria criar uma ordem ali, franciscana, dos missionários e tal, ali no anglicanismo. E terceiro ponto, abjuração e regularização inválidas ou duvidosas. A abjuração tem que ter 2 testemunhas, 2 testemunhas. Não tinha. Tem que estar assinado com o nome verdadeiro, não com o nome... um outro nome, né? E quarto ponto, né? Profissão perpétua é inválida. É inválida. Como é que você vai professar votos perpétuos dessa maneira? Quinto ponto, ordenação sem estudos devido em teologia. E o sexto ponto do artigo, o último, é a aprovação de missa unacum em tribunais matrimoniais. Isso aí a gente vai explorar um pouco, porque dá coisas mais da CMRI. E por que vocês têm que ver que a gente não trabalha nem se mistura com tais pessoas. Não adianta essa ilusão de que vamos unir o clero e tudo mais, né? Então, os 4 primeiros pontos do porquê Buffett não é recomendável são consequências, sobretudo, das omissões e mentiras sobre a história pseudo-religiosa do superior e fundador de Buffett, o dito Frei Pedro. Então, quanto a esses 4 primeiros pontos aí que a gente elencou, tem lá postado no site Totalista, o texto que seria em defesa de Buffett não desmente nada e nem sequer tenta defender
eles dessas omissões e mentiras sobre essa história pseudo-religiosa do superior. Esse texto que eles fizeram em resposta foi o quê? Um ataque aos padres do Seminário São José. Não foi nem... Por que foi resposta, né? Resposta era você falar, ó, vamos atacar o seminário aqui, não vamos responder nada. Então, nesse texto que eles fizeram em resposta, não se trata em defender os falsos franciscanos de Bofete, e sim atacar os padres do Seminário São José. É isso que se trata. De forma baixa, né? A gente vê assim, que coisa. E no documento eles chamam ainda contra-seminário, é um contra-seminário São José. Barbaridade. Então vamos falar um pouco sobre os padres do Seminário São José. Primeiro de tudo, aqui tem que falar que nem o senhor Jorge Mary, nem o totalista, nem o controvérsia, nem nenhum fiel fala em nome do Seminário de São José e de seus padres. Nenhum. Ninguém fala aqui. Ninguém aqui é núncio apostólico do Monsenhor Rodrigo, nem jamais. Estou falando aqui por mim, não estou falando por ninguém, nem pelo Jorge Mary, nem pelo totalista, nem pelo controvérsias, nem por nada. Estou falando por mim. Tudo isso começou quando eu virei sede vacantista, né? E aí o seminário estava indo, tá tudo bem. De repente eu vi um tal de Padre Gabriel falando que a gente é cismático. Eu fui perguntar para esse padre por que eu sou cismático. E não teve nenhuma, me bloqueou e nunca mais, e continuou falando. Aí eu tive que me defender, ó, porque eu não sou cismático, eu tenho que falar, por que eu não sou cismático. E falam que eu quero saber por que não faz uma coisa pública, esse padre mostrando refutando tudo que a gente falou. Vai ficar com a mesma opinião. Então, diferentemente do texto que é contra o Seminário de São José, o fato é que os padres do seminário não permitem ou aprovam que alguns fiéis exponham na internet seus estudos, pesquisas sobre questões disputadas com relação à crise da igreja. E, sem dúvida, para contribuir aos estudos e debates sobre a questão em aberto. E não porque eles concordem e aderem aos estudos e pesquisas desses fiéis. Os fiéis fazem alguma pesquisa, publicam, já, não, lá o seminário, olha que baixaria. Isso aí é inferido no texto deles, né, contra os padres. O fiel lá publica alguma coisa e já associa aos padres, olha lá o Seminário São José, barbaridade. É desse jeito. E, aliás, isso é muito claro para quem lê o livro Mistério da Iniquidade, publicado pelo Seminário São José, que tem um prefácio do Monsenhor Dolan, falando também nesse sentido, e também há várias notas de rodapé em que o Seminário São José contrapõe ou discorda em algumas opiniões teológicas do livro publicado. Livro que, como disse Dom Dolan no prefácio, esclarecerá muitos debates, que infelizmente muitas vezes desceram ao nível de opiniões pessoais, de argumentos destinados a servir os próprios interesses, de teorias ambíguas. Então, para quem conhece Monsenhor Dolan, vê claramente nessas diretrizes dele um ataque à tese. E como eu demonstrei ali na segunda parte do Contra Tese Show, aqui no canal, que você pode ali dar uma estudada por que a gente não segue a tese, ele fundamenta assim, teorias inovadoras, uma coisa nova, para tentar explicar a atual situação da igreja. E é diferente da posição sede-vacantista, que fundamenta inteiramente em teólogos aprovados por uma autoridade legítima da Santa Igreja. O que não é o caso nem de Dom Lefebvre, nem de Dom Gerhard Larier, com suas opiniões inovadoras e contraditórias à doutrina católica. E não é à toa que Dom Dolan chamou a tese de Dom Gerhard de um dos tentáculos do modernismo. E esse tipo de ataque à tese, e outros feitos por Santa Gertrudes, pelo Seminário São José, tudo começou quando o seminário do Monsenhor Sembor começou a impor essa tese nos cursos do seminário. Para você ser padre, você vai ter que saber tese de cacitiaco, imagina? Isso aí obrigou o Monsenhor Dolan a retirar os seminaristas e sair de vacantistas de lá. Isso virou um dogma da tese. Uma tese contrária à doutrina católica, cujo próprio autor abjurou dela, dizendo que é uma tese idiota, e depois foi preciso ainda fazer alguns remendos nela para tentar tapar buracos deixados pelo próprio Dom Gerhard.
que admitiu que a tese tinha vários erros teológicos. E de fato tem. Então, o que dizer desses fiéis adeptos da tese de Cassitiaco? Hoje, Boffet tenta se mostrar amigável à tese de Dom Guerhard, você vê ali nos vídeos dele, graças aos fiéis adeptos dessa tese. E ali ficaram fiéis deles ali. Isso aí provavelmente foi o que aconteceu com o Sr. Takaki. E ali, nesse texto ali que eles fizeram, atacando os padres do seminário de São José, achando que com isso vão tentar defender Boffet. Olha que coisa. É por isso que nesse texto afirma as mesmas opiniões dos adeptos da tese, sobre questões de jurisdição, de sucessão apostólica, como quando afirmam que bispos católicos de hoje não são sucessores dos apóstolos. Como assim? Bispos não são sucessores? O que você está fazendo aí, o Edir Macedo? O que você está fazendo com um bispo que não é sucessor dos apóstolos? Né? Até os anglicanos falam que são sucessores, os ortodoxos, os novos ordos, a fraternidade, todo mundo, mas vocês agora não são sucessores dos apóstolos. Porque não tem nenhuma jurisdição, ou quando afirmam que sustentar que não há jurisdição ordinária na igreja, como fez o padre Oquerulo, ordenado por Dom Rodrigo, seria atacar a suposta continuidade tradicional da sucessão apostólica formal, que para os adeptos da tese de hoje é mantida pelos falsos bispos da seita Novos Ordos. Olha que palhaçada, né? Então eu não vou explicar aqui esses absurdos doutrinários da tese, como eu já fiz nos outros vídeos. Talvez no futuro eu farei outros, né? Vamos esperando eles publicarem, vai ter várias coisas legais aí que eles vão publicar. E a gente gosta que quando eles publicam bastante material da tese, a gente gosta muito. E quando eles ficam em alta contradição, porque você nunca vai ver um tesista concordando com outro tesista. É engraçado. Mas assim, falar que os seus bispos não são sucessores dos apóstolos, o que você está fazendo com esse bispo? Impressionante. Eu sou da opinião, esse aqui agora sou eu, né? Não é o seminário. Eu ouvi Monsenhor de Castro Maier, primeiro sede vacantista do Brasil, falar. Perguntaram para ele, por que você não pediu o Papa para ser ordenado? Como é que você fez? Olha, cadê a autoridade? Cadê a autoridade? Onde está a autoridade da igreja? Me mostra onde está. O que ele está falando? Não tem Papa, ele está falando. E depois ele fala, quem deu o mandato? A igreja deu. A igreja deu, meu amigo. E eu sigo essa postura do Monsenhor de Castro Maier, que, em comparação com o Lefebvre, era um leão, muito maior assim. Então vamos continuar. CMRI e Boffet. Aqueles que atacaram os padres do seminário de São José, bem como os falsos franciscanos de Boffet, que provavelmente aprovaram o texto ou endossaram, ignoraram a submissão de Boffet à CMRI de Dom Pivarunas, que afirma possuir jurisdição sobre os fiéis e os súditos. E não é à toa que em o site da CMRI a gente encontra que missões da CMRI na Rússia estão sob a jurisdição, entre aspas, jurisdição do Dom Pivarunas. Assim como provavelmente estão as nulidades matrimoniais distribuídas pelo clero da CMRI. A nulidade matrimonial é um direito reservado somente pela Santa Sé, só que foi usurpado escandalosamente pelo clero da CMRI, da Fraternidade de São Pio X, que eles não têm nenhuma autoridade, distribuem nulidades matrimoniais e permitem que casais de segunda união comunguem e recebam outro sacramento. Isso aí não é escandaloso? Mas se vocês não falam que não tem jurisdição, como é que vocês estão em contradição? Que contradição que é essa? Isso está no 6º ponto, ali no texto, do porquê Boffet não é recomendável, se você for ver. Porque a submissão à CMRI parece implicar na aceitação de Boffet a essas escandalosas doutrinas. Assim como vimos na súbita defesa de Boffet a Semana Santa de Bonini. Quando esse pessoal de Boffet começou a trabalhar com esse clero da CMRI, o pessoal de Trento, ali do Dávila, né? Eles, do nada, eles eram Semana de São Pio X, subitamente foram para lá e já viraram Semana Santa de Bonini, sem dar nenhuma razão, explicação, nada. Do dia para a noite, né? É por isso que, ainda que fosse permitido a Boffet, eles não fariam uma edição do livro de obras de mãos humanas, onde o padre Secada demonstra os motivos pelos quais os católicos, um católico tradicional,
deve rejeitar toda essa destruição da liturgia católica. Diz Monsenhor Grumier, que é mais qualificado que qualquer um desses aí, em liturgia, qualquer um, Monsenhor Grumier, que diz que essa semana foi um vandalismo litúrgico. Vandalismo litúrgico. Feito por maçons e modernistas após 1954. Como eles já fizeram 4 falsos franciscanos de bofete, dentre 8 pessoas, enquanto colaboradores, tradutores e revisores da primeira edição da Obra de Mãos Humanas, publicada no Seminário São José, essa edição que foi atacada nesse texto, né, em que aparentava ser uma defesa a bofete, mas no fim se mostrou apenas um ataque aos padres do Seminário São José. Essa é a baixaria desse pessoal. Pelo menos os padres ali do seminário não endossam esses graves erros doutrinários, nem permitem, como faz a CMRI, que seus fiéis assistam missas unacum. Imagina, pode ir lá ver uma missa unacum com a Fraternidade São Pio X e outros grupos unidos à falsa igreja conciliar também. E à falsa hierarquia conciliar. Tudo isso levou, tem um senhor chamado Stephen Heiner, que era um fiel de Monsenhor Sembor, escreveu vários artigos explicando por que a CMRI não pode ser levada a sério. Aliás, o Monsenhor Sembor disse que a CMRI tem que ser suprimida, explodida. Isso não só pelos seus erros doutrinários, né? Não é só por causa dos erros doutrinários da CMRI, mas também devido ao fato que da sua estrutura material que existe atualmente. É muito graças ali, você vai ver lá o fundador, como é que eles conseguiram tudo aquilo? Tráfico de drogas, chantagens, extorsões. O fundador dela é o Francis Chucart. E Bofete hoje se aproveita de tudo isso com a ajuda financeira da CMRI. O que Dom Sembor diria, então, de Bofete submissa à CMRI? Se ele descobrisse que Bofete mentiu sobre a história pseudo-religiosa do seu superior e fundador, o dito Frei Pedro, Frei entre aspas, que nunca pertenceu a nenhum franciscano, menos ainda recebeu formação de um franciscano que resistiu ao concílio, como ele mesmo fala nos vídeos. Eu tive experiências formação com franciscanos que resistiram ao concílio. Ele fala isso no vídeo do seu próprio site lá, da congregação dele, pseudo franciscano. Tudo mentira. Mas tudo isso é ignorado totalmente por esses aí que escreveram esse texto, atacando os padres do Seminário de São José. E não é de se esperar coerência nenhuma, de defensores de um lugar como o Bofete. Nenhuma. Que à primeira vista reproduz um texto de um padre adepto da tese, atacando a posição de Dom Pivarunas, abertamente, que eles afirmam ser o bispo deles. É uma falta de lógica, de doutrina, de tudo. No melhor dos casos, um efeito de má formação teológica mesmo. E isso a gente não vai ver nunca nos padres do Seminário São José. Esse paradoxo, assim, né? Ali a gente está fiel ao que o Monsenhor Dolan, o Padre Secada sempre ensinaram, passaram. E esses padres do Seminário São José conhecem bem qual que é tudo, eles conhecem tudo bem, escolheram ali mesmo ficar. Ali eles acharam ali é o lugar certo, moralmente correto, doutrinariamente mais sã. Eles conhecem e sustentam coerentemente a posição sede-vacantista. E naquilo que é essencial essa posição. E os ataques a Monsenhor Rodrigo, né? Aquilo ali tem cheiro de alguns seminaristas da Flórida, né? Que a gente sabe quem que é. Então esses ataques aí já vieram já faz 2 anos, a gente só ficou observando, né? Vendo até onde que ia esses ataques, e ficaram cada vez mais espalhafatosos. Então, dentre os padres do Seminário de São José, o mais atacado do texto foi o Dom Rodrigo, né? O mais atacado, barbaridade. Eu não falo aqui por Dom Rodrigo, nem por ninguém, mas eu vou comentar esses ataques aí feitos desses fiéis de Bofete contra Dom Rodrigo. Que o próprio superior de Bofete afirmou tê-lo como o pior inimigo. Pelo que disse a mim uma pessoa ligada a Bofete. Então, aqui, como se diz, é um viés tremendo, né? Vamos lá.
O Seminário São José é pioneiro do sede-vacantismo no Brasil. No texto eles alegam ali, né, que Dom Rodrigo ignora a história do sede-vacantismo no Brasil, ao ter afirmado que o seminário seria aqui o primeiro grupo sede-vacantista. E aí, então, eles, para refutar o bispo, dão um exemplo à resistência de um grupo chamado Quietos, que, segundo eles, teria sido, no Brasil, o primeiro grupo sede-vacantista. Esse grupo é lá, ninguém sabia, olha. E Dom Rodrigo conhece bem a existência dos grupos de leigos sede-vacantistas no Brasil, antes da fundação do Seminário São José, inclusive, como a própria Controvérsia Católica. Mas ele claramente fala isso enquanto congregação sacerdotal brasileira. E a gente sabe que esse grupo, Quietos aí, Quietos Shelley, acho que é o nome, não é o melhor exemplo de grupo de leigos sede-vacantistas. Por quê? Afinal, ele sempre foi liderado pelo senhor Homero Joas. Esse senhor, para quem não conhece, além de negar o Papa Pio XII, e aceitar ao menos um tempo ele aceitou aquele falso antipapa, aquele antipapa ali no segundo, no conclave ali de Assis. Ele, inclusive, participou desse conclave, elegeu esse antipapa. Sempre foi publicamente adepto do conclavismo. E ele era, ainda assim, atendido pelo Dom Pivarunas. E também pelo padre Espina, na época. Né? Dom Espina, agora. E até hoje não vimos uma reprovação pública à posição conclavista. Mesmo tendo se unido a uma entrevista com um dos maiores lobos conclavistas do nosso tempo, o dito Frei Tiago, que também foi recomendado por Boffet. Apesar de depois, né, esse grupo de Boffet ter mentido, alegando que nunca tinha recomendado ele. O que eu sofri de ataque por causa disso não está escrito. Não está escrito. Vocês deveriam me agradecer, porque vocês estavam deixando seus fiéis aí à mercê desse outro. Está virando um hospício, né? As pessoas estão vindo para cá, pondo uma capa, falando que é tradicional. Está virando um hospício, o pessoal está aceitando, né? E aí se você pergunta, aonde você se formou? Eles acham que é ofensivo. Aí a pessoa não fala, ou às vezes ela mente, a gente só vai confirmar, olha aqui, mas está errado aqui, ó. Você não falou que era tal, Isás, que era o super carmelita eremita, que era o super franciscano frade menor, a nível São Francisco de Assis, olha aqui. Né? Olha aqui. Que contradição que é essa? Como é que você veio? É mentira? O que é? Manda você embora e fala que você é louco, está sendo arrogante, que é falta de caridade, que é falta de respeito aos padres. Barbaridade. Primeira coisa que eu cheguei lá no seminário, eu perguntei, onde é que você se formou? Como é que foi a tua história de contar a formação? Aí foi falando, uma conversa agradável, foi falando. Ninguém ali omite de onde que veio. Ninguém tem vergonha. Ninguém tem vergonha. Inclusive, Dom Rodrigo tem no site dele agora tudo ali, tudo para quem quiser, né? Olhar, admirar. Olha lá o quanto de documentos ele tem. Se tiverem 1% dos documentos aí do que o Dom Rodrigo tem, já é muita coisa, né? Já é muita coisa. Mas vamos voltando aqui. Então, o Seminário São José é o único apostolado que publica conteúdo sede-vacantista. É o único. Eles alegaram que Dom Rodrigo, às vezes, comenta aos fiéis que o Seminário São José é o único apostolado sede-vacantista que publica conteúdo sede-vacantista em português. Eles alegaram isso ali no documento. E, de fato, somente o Seminário São José e o Controvérsia Católica, que é ligado ao Seminário São José, que publicam livros sede-vacantistas no Brasil. Não há no Brasil nenhuma instituição, grupo de leigo que edita, publica livros em matéria teológica, assim, além do Seminário São José e do Controvérsia Católica. E é com razão que Dom Rodrigo diga isso nesse sentido. Quantos aos artigos da internet é considerado o lugar onde Dom Rodrigo restringe-se a mencionar seus fiéis somente esses dois apostolados. Né, do São Seminário e do Controvérsia, porque são os que ele julga seguro para recomendar aos fiéis deles. Então, Dom Rodrigo não pensa como alguns apostolados pretensamente sede-vacantistas que divulgam conteúdo de qualquer ator ou fonte, que podem conduzir os fiéis ao erro. Por exemplo, poderia acontecer se ele saísse aí divulgando artigos do padre Belmonte, que é um padre adepto da tese, que defende as sagrações episcopais, são hoje todas ilícitas, ele defende que todas do sede-vacantismo são todas ilícitas,
que defende o maçom modernista João 23 como verdadeiro Papa, entre outras coisas. E a tudo isso estão expostos os fiéis de Bofete, muito graças às recomendações feitas por esses padres aí, ao site do senhor Takaki, que traduz e divulga o Padre Belmonte. Padre Belmonte sendo ali, ó, olha só. É isso aí. É isso aí. Outra coisa, disciplinas não são infalíveis, né? Além disso, né, divulgam um áudio privado do Dom Rodrigo para um fiel, com o objetivo de dizer que ele contradiz a doutrina católica com relação à infalibilidade da igreja nas disciplinas. Mas qualquer pessoa de boa fé entende que o bispo pretendia fazer uma comparação entre as leis disciplinares, né, e as coisas dogmáticas. E para afirmar o quê? Então, qualquer pessoa sensata vai entender que o bispo pretendia fazer apenas uma comparação de leis disciplinares com coisas dogmáticas, dizendo que as leis disciplinares podem mudar, são reformáveis, e não adotá-las por alguma razão não configura heresia nem pecado contra a fé. Como erroneamente pensam muitos que não entendem por que o Seminário São José adota a liturgia de São Pio X, de São Pio V nas rúbricas de São Pio X. Então, quem se mostra ignorante da doutrina católica são os que justamente se opõem ao Seminário São José, que defende a liturgia tradicional. Pois somente a ignorância de liturgia, história e direito canônico pode levar a uma defesa, a defender um processo de destruição da liturgia católica começada pelos modernistas, sob o pontificado de Pio XII. Começou ali, no pontificado de Pio XII. E foi findado, assim, com a Missa Nova de Paulo VI. E de 1950 em diante, né, o Pio XII ficou muito doente mesmo. Isso é uma outra coisa que poucas pessoas conhecem do pontificado de Pio XII, a doença de Pio XII. E outra foi uma congregação romana, não foi o Pio XII. E eles também falam o quê? Eles falam que que a gente é RR. O que eles estão falando ali? Que a gente é reconhecer e resistir. A gente reconhece e resiste a Pio XII, né? Porque a gente não adota o decreto de 1955 da congregação. Eles falam isso. E eles mentem para os fiéis deles que esse aí foi o último decreto de liturgia sobre Pio XII. Mentira! Mentira! O último decreto foi de 1958. Aquele decreto ali é modernismo puro, e eles não seguem. Como é que você nos chama de reconhecer e resistir, etc, cita tudo aquilo ali, e não reconhece de 58 também? Por quê? Os fiéis têm que ir direito ali, do 58 está lá. Os fiéis podem rezar o gradual, rezar tudo com o padre na missa ali. Pode fazer, não tem mais distinção. E eles falam da Mediator Dei de 48, né? Olha só a discrepância. A Mediator Dei é contra esse decreto de 55. Então eles pegam a Mediator Dei de 48 para tentar mostrar para a gente, olha que falta de anacronismo total, né? Da situação temporal. Quem estudar vai ver, a Mediator Dei está indo contra o decreto de 1955 e de 58 mais ainda. O Seminário São José é o único instituto que mantém no Brasil a liturgia tradicional de São Pio X. O único instituto que publica conteúdo sobre a verdadeira liturgia tradicional, como as obras de Mãos Humanas, o livro do Padre Rio, traduzido pelo Diogo Rafael Moreira, do site controversiascatólica.com. E tudo isso graças a Dom Rodrigo e o zelo pessoal que ele tem pela liturgia. A exemplo de Dom Lolo. Agora vamos para a parte que é mais interessante. Essa parte aqui vem com cheiros da Flórida, né? Não se formou devidamente. Então, para piorar, eles fazem nesse texto que ataca o Seminário São José o seguinte silogismo. Olha o silogismo cretino de boteco do Alonso, né? Dom Rodrigo entrou no Seminário da França em 2015. Zás. Entrou a fim de fazer uma formação completa. Logo, em 2015, ele ainda estava estudando espiritualidade. Ponto. Os fiéis de Bofete há tempos caluniam Dom Rodrigo, dizendo que ele tinha sido reprovado no primeiro ano de espiritualidade. Esse pessoal aí eles têm que decidir
eles têm que se decidir qual calúnia vão manter, né? Ou dirão que Dom Rodrigo foi tão genial, persuasivo, a ponto de conseguir que os 4 bispos da resistência, aprovassem a ordenação dele como padre. Já após conseguir passar no primeiro ano de espiritualidade, pela segunda vez ele vai passar pelo ano da espiritualidade ali, do ensino. Em realidade, como acontece com os beneditinos e outros religiosos, Dom Rodrigo começou o seminário na França pelo estudo de algumas matérias de filosofia e no decorrer do primeiro ano de algumas matérias de teologia. Se você quiser, você pode ir ali, entrar aqui no site e ver, confirmar. Pois as matérias de espiritualidade, como o catecismo e o latim, são recebidas durante o postulantado e o noviciado do religioso. E Dom Rodrigo já tinha passado mais ou menos 3 anos como irmão beneditino no mosteiro Santa Cruz de Dom Tomás, que o queria como padre, visto o grande prestígio que ele gozava no mosteiro pelas habilidades, pelas aptidões, onde também estudou filosofia e fez outros estudos particulares, como de liturgia, onde sempre se destacou e foi cerimoniário principal da resistência. Cerimoniário principal da resistência. Toda a trajetória assim, de Dom Rodrigo, desde a entrada do seminário na França em 2015, onde concluiu os estudos de filosofia e teologia, começados antes de entrar no seminário, até sua ordenação presbiterial no Brasil em 2017. Isso aí pode ser visto, inclusive, num vídeo do próprio Monsenhor Rodrigo, após ter sido ordenado padre. Como alguns de vocês já sabem, fui ordenado no dia 23 de dezembro, no Mosteiro da Santa Cruz, por Sua Excelência Reverendíssimo Dom Richard Williamson, ou Monsenhor Williamson, ex-membro da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X. Ou a própria documentação sobre ele disponível no site do Seminário São José, que esses caluniadores de Bofete tiveram acesso, viram que eles fizeram calúnia e ainda assim deformaram as informações, chegando até a afirmar que Dom Rodrigo foi ordenado subdiaconato num dia e no outro dia seguinte recebeu ao mesmo tempo o diaconato e o presbiterato. 2 ordenações no mesmo dia. Eles dizem isso. Eis o absurdo dessa gente que acusa Dom Rodrigo de não ter formação. Uma barbaridade. Isso sim, isso é calúnia. Calúnia, uma mentira, uma difamação formada para o público, uma mentira de uma pessoa. Não tem nenhuma verdade no que vocês estão fazendo. Por acaso eles têm alguma noção de latim para diferenciar os documentos? Eu não sei se eles têm. Ou ao menos para compreender que se tratam de documentos com finalidades diferentes. Pelo visto eles não têm. Não tem nem essa finalidade. Mesmo com os documentos em mãos, eles afirmaram que Dom Rodrigo recebeu ordens maiores justamente nos dias em que Dom Tomás assinou as cartas que Dom Rodrigo solicitava o recebimento das ordens maiores. Na verdade, isso é um processo jurídico na igreja. A pessoa, antes de ser ordenada, ela deve escrever uma carta ao superior expressando sua livre vontade em querer receber a ordem. E também solicitando o recebimento da ordem. Isso é meramente uma formalidade, que é feita quando já se tem mais ou menos em vista a data, o período da ordenação. Dom Tomás assinou no dia 14 de setembro de 2017 as 3 cartas que Dom Rodrigo pede de subdiaconato, diaconato e presbiteriato, porque já tinha em mente que as ordenações maiores seriam concedidas em breve. E, evidentemente, não os recebeu no mesmo dia em que Dom Tomás assinou as cartas, o pedimento de cada uma das ordens. Mas a malícia desse povo, desses caluniadores, não os deixou de ver essa obviedade, né? Uma coisa óbvia. Assim, eles afirmam que Dom Rodrigo recebeu o diaconato no dia 13 de setembro de 2017, quando, em realidade, ele foi ordenado subdiaconato no dia 25 de setembro. E que Dom Rodrigo recebeu no dia 14 de setembro o diaconato e o presbiterato, quando, em realidade, foi o dia em que Dom Tomás assinou a carta de solicitação de cada uma das 3 ordens maiores. Porém, Dom Rodrigo só recebeu a ordenação diaconal no dia 7 de novembro e foi ordenado padre no dia 23 de dezembro. Como ele mesmo disse no vídeo feito na época pelo padre da Resistência, bastaria só um pouco de bom senso, de amor à verdade, né? Esse pessoal que se diz tradicional, católico, né? São um bando de caluniadores. Só ter um pouco de bom senso, pelo menos pensarem que é uma coisa óbvia,
de que nenhum padre iria expor seus documentos de ordenação se tivesse alguma irregularidade desse nível. Talvez seja por isso que não vemos os documentos de ordenação do superior e fundador de bofete. Cadê os documentos deles? Menos ainda uma prova de que o bispo que ordenou fez tendo acompanhado seus estudos em teologia. Não tem documentos nenhum, não tem nada, a gente só vê as coisas ali e eles querem vir com isso contra Monsenhor Rodrigo. E sobre o passado de Frei Pedro, né? E tudo isso é com o objetivo de fugir a um ponto fundamental, uma cortina de fumaça, o ponto fundamental que decorreram de todos os demais erros e escândalos de bofete. A omissão e a mentira sobre a história pseudo-religiosa do seu superior e fundador. O segundo parágrafo ali, no cânone 998, afirma: aqueles que são detidos por uma irregularidade ou outro impedimento, mesmo que surja sem sua culpa após a ordenação, são proibidos de exercer as ordens recebidas. Então, com muito mais razão, estamos proibidos de exercer as ordens recebidas aqueles que omitiram causas de irregularidade ou impedimento para a ordenação. Uma coisa é ter uma irregularidade e ser dispensado pelo seu bispo, a fim de poder realizar a ordenação, como aconteceu, por exemplo, com Pio XII. Pio XII foi ordenado padre com 2 anos de seminário. 2 anos de seminário só. O Pacelli foi ordenado padre. E Dom Vital foi sagrado bispo com menos de 4 anos de padre. Menos de 4 anos de padre, Dom Vital foi ordenado bispo. Outra coisa é ter uma irregularidade e omiti-la, né, diante do seu ordenante. No caso, Dom Dola e provavelmente Dom Dávila, que ordenou sem acompanhar seus estudos em teologia. Uma coisa é fundamental. Não vai ordenar ninguém sem estudo em teologia. E ainda superior, né? Superior, chefe de seminário, reitor e cabeça, olha. E porventura esse superior e fundador de bofete falou aos bispos que ordenaram sobre a sua apostasia para o anglicanismo? Falou isso para eles? Falou da sua suposta abjuração sem testemunhas nenhuma? E, aliás, é óbvio que a igreja, ao exigir pelo menos 2 testemunhas, ela faz para fins de manter registrados. E como ela manteria registrado quais eram as testemunhas, se não através das assinaturas delas? Como é que a gente vai saber? É evidente que a presença das testemunhas na abjuração é registrada através das assinaturas delas. Tem que estar assinado. Ou será que o padre Rodrigo Santos da Silva não nos revelará as testemunhas e como nós podemos contatá-las? Né? Podemos falar, foi verdade, é verdade. Dom Tomás sabia da apostasia do anglicanismo do padre Rodrigo Santos da Silva? Se sabia, por que exigiu somente uma profissão de fé e não a abjuração conforme ordena a igreja? Só foi uma profissão de fé, não foi a abjuração correta. Então essas são algumas perguntas que ficam sobre essa idoneidade aí desse padre. E justas, não tem nenhum, estou falando mal da pessoa, quero o bem dele, que vai para o céu, mas assim, que tem que ser justo, tem que ser justo. A gente quer que todos vão para o céu, né? Mas aqui tem que ser justo. Porque não está aparecendo, não está transparente essas coisas aí, que deveriam ser. Enfim, quando Dom Dola soube de tudo isso, do seu passado da apostasia, passou a chamá-lo então de Frei Judas, pois também Dom Dola, com muita razão, não ordenava alguém que viesse da seita católica. Jamais. Menos ainda alguém que apostatou para o anglicanismo, como é o caso desse superior e fundador de bofete. E ainda omitia e mentia sobre seu passado. Tem a ousadia de dizer que recebeu o hábito e a formação de um franciscano que resistiu ao concílio. Quando a gente vê, nunca foi um franciscano. Era uma associação privada de leigos que se nominou, colocou o nome franciscano já de sempre, que eles gostavam dos franciscanos. E ainda era irregular na seita do Novo Ordo. Irregular, só se regularizou em 2021. E que eles diziam seguir uma espiritualidade de terciários franciscanos com devoção especial ao Getsemane. Isso aí, por que não se contou isso? E por isso também Dom Dola apenas os via assim, terciários. Para eles, Dom Dola, eles eram só terciários que tentavam seguir a espiritualidade franciscana. Mas depois passou a vê-los com um bando de Judas que omitiam e mentiam sobre a sua história pseudo-religiosa.
de bofete. Aonde que vai parar o sede-vacantismo? Eu fico assim, impressionado. Por quê? Basta uma pessoa ali, um grupinho ali, olhar, né? Vestir um hábito, juntar 2 caboclos. Às vezes tem boa retórica, né? Uma boa retórica nem é tão boa assim. Vem para o sede-vacantismo, fala que era super dominicano, tradicional, exato, de repente tá lá ele, exponencial no sede-vacantismo. É uma barbaridade. E você pergunta onde que você... E a pessoa se ofende. Porque você pergunta onde você se formou de verdade. Por que você mentiu? Que palhaçada que é essa? Isso aqui vai virar um hospício. Um hospício é assim, a pessoa vai lá, se põe um traje e fala que é o Superman. Eu sou o Superman, eu vou restaurar a ordem, sei lá, franciscana de todos os tempos, exato. E todo mundo vai batendo palmas para isso? É isso? Sendo que, olha, exige noviciado, votos temporários, 3 anos, depois votos perpétuos. Para ser feito padre, um religioso tem que ter, pelo menos, tem que ter os votos perpétuos. Se não for uma religião sem votos, tem que ter 3 anos no mínimo ali fazendo as coisas, né? Como é que um religioso seria no sede-vacantismo? Eles deveriam fazer o quê? Primeira coisa, né? Vamos supor que ele realmente... Primeira coisa, ele ia ter que atacar o anglicanismo dia e noite. Dia e noite atacando essa seita. Outra coisa, falar a verdade de onde que veio. Ser obediente, submisso a um bispo, deixar tudo nas mãos dos bispos. Tudo. Ele tem, Dávila tem o Pivarunas, tem o Pio Espina, tudo na mão, nada no nome deles. O bispo que ia dar para eles é o que eles necessitam ali. Porque se for assim, tudo é necessidade, é só para minha necessidade. É a minha necessidade, aqui um terreno de 1.000 hectares, é uma necessidade que a gente tem. É tudo necessidade, então, agora. Os votos de pobreza franciscanos, barbaridade, o que é o... Dormir na pedra, né? O pessoal dormia na pedra, casava com a pobreza. O pessoal doava, terceiros doavam para eles, não queriam saber. Obediência, submissão ao bispo. Uma coisa é a gente leigo, né? Não tem jurisdição, mas uma coisa é uma pessoa que quer ser religioso. Porque a essência da religião é a oblação da vontade, né? Você estar submisso a alguém. Totalmente. Como é que pode um religioso não querer ser submisso a ninguém? Já querer mandar, já querer chegar mandando, já fazendo, e sendo mestre. Como que é? Você tem espírito religioso mesmo? Estabilidade, então. Tem religioso sede-vacantista que viaja o mundo inteiro se brincar. Viaja o mundo inteiro. A gente vê umas freiras aí na Europa que elas estão tirando foto no Instagram, mas, olha, uma barbaridade também. Não existe clausura, não existe estabilidade. Ousa-se dizer eremita que viaja mais, que está mais na internet que não sei o que. Barbaridade também. E outra, vocês falam uma ordem franciscana, não é nem uma congregação de fiéis, não é pio, não é nada. Olha, ordem franciscana. O povo desse não tem catecismo básico de religião. Porque se tivesse, não precisaria, só precisa falar assim, não tem voto de obediência a ninguém. E acabou. E é isso. A gente não quer que isso aqui vire um hospício, porque vai virar, se acontecer isso, o pessoal vai olhar, o pessoal do Novo Zordo vai chegar, olha lá. Lá eles não obedecem ninguém, são ricos, viajam para o mundo inteiro, vivem na internet. Não tem nada ali, se veste hábito, todo mundo adora, e vai. E você exige uma coisa assim, uma coisa mal, olha, uma contradição. A religião do Novo Zordo parece ser mais digna do que essa religião aí. Então é isso, tá? Faço esse vídeo em resposta a esse artigo baixo, né? Falando, e com relação ao Padre Ângelo, olha, o Padre Ângelo, ele ficou tanto tempo ele ficou lá na Flórida, via nas casas, fazia missa. Não sei na onde esse povo quer atacar o Padre Ângelo. Aprovado, o Sembor lá estava lá com ele. Ele veio para cá, foi aprovado pelo bispo Dom Rodrigo, porque o bispo Dom Rodrigo para eles não vale. Nada que o Dom Rodrigo falar não vale, não adianta. O Padre Rotos ali, né, naquela foto daquela missa, estava lá, um missal de João 23, não tinha mais nada, viajou milhões de léguas, chegou no lugar, não tinha o missal,
era o João 23, preferiu, né, fazer aquilo lá, dar a comunhão para os fiéis, levar aquela crítica, né? E mesmo assim, onde que é abuso litúrgico ali? Quero saber. Onde que é abuso litúrgico? Ele tem que falar onde que é abuso litúrgico. Mas foi uma ocasião atípica. Abuso litúrgico, sim, é colocar a panela ali no meio da Semana Santa, parar uma ladainha no meio. É vandalismo litúrgico, como diz o Monsenhor Guilherme. Colocar a panela ali e batizar a pessoa, acabar com as pias batismais de todo mundo. Isso aí é abuso litúrgico. Não, é vandalismo litúrgico. Uma barbaridade. O padre Gilberto ficou anos ali, ficou um ano no seminário, teve provação, ficou ali estudando, se esforçando. Um padre que sofreu muito, seus bandos de... Não sabe nada da história do padre Gilberto. Sofreu muito. Nas mãos de lobos como esses religiosos. Não são religiosos. Não são religiosos. Quero que provem que são religiosos. Vocês não falaram nada, não refutaram nada do artigo, só atacaram nossos padres. Isso é uma vergonha para vocês. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.